Hoje a gente vai mergulhar numa epopeia japonesa de quase 800 anos. Imagina só uma história que tem de tudo: amor impossível, guerra, diplomacia e até magia musical. É, basicamente um blockbuster lá do século XIII, mas que, acredite, tem temas que conversam muito com a gente hoje. E para começar, vamos com essa pergunta que é o coração da história toda. Pensa no mundo onde o destino de um império não é decidido na ponta da espada, mas sim nas cordas de um instrumento. Pois é exatamente essa premissa fantástica que a gente vai explorar. Bom, para entender essa obra, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para o Japão do século XIII. É lá que a gente vai conhecer o poeta e cortesão que imaginou tudo isso, um homem chamado Fujiwara no Teika. E olha, Fujiwara no Teika não era um cara qualquer, não. Ele era simplesmente o maior poeta da sua geração. Ele escreveu essa história lá por volta de 1200, numa época super turbulenta no Japão, cheia de guerras civis. Só para a gente ter uma ideia, isso foi séculos antes dos portugueses sequer sonharem em começar a era das grandes navegações. Aquele tempo era de um conflito profundo. O Teika pertencia à nobreza, sabe? Um mundo de arte, de poesia, que estava perdendo o poder para a classe guerreira, os samurais. E completamente desiludido com toda aquela violência, ele criou essa história meio que como uma fuga, um universo onde os valores que ele mais amava, a beleza e a arte, conseguiam vencer a força bruta. Agora sim, vamos entrar na história de vez. É aqui que a gente vai conhecer o nosso protagonista, o Ujitada, bem no momento em que ele embarca em uma missão que vai mudar não só a vida dele, mas o destino de um império inteiro. O nosso herói é o Uji Tadada, um jovem nobre japonês que não era famoso pela força, mas sim pela beleza e principalmente por um talento que era coisa de outro mundo com o koto, que é uma espécie de cítara japonesa. A identidade dele como artista é a chave de tudo que vai acontecer. A jornada dele se desenrola em 4 atos bem épicos. Primeiro vem a missão. O Gitada vai para a China como embaixador numa viagem de navio super perigosa. Chegando lá, acontece o encontro. Ele conhece uma princesa celestial que ensina melodias divinas para ele. Mas a paz não dura muito e estoura a guerra. Aí, o Gitada usa sua música mágica para ajudar a salvar o império. E por fim, vem a despedida. A princesa revela que não é totalmente humana e precisa ir embora, deixando o Ujitada com o coração partido para sempre. E essa frase, nossa, ela resume a alma da história. O oceano, as nuvens, tudo isso representa as barreiras físicas, a distância, até a própria morte. E aí qual é a grande sacada? A música se torna um portal. É através da arte que as almas deles se reencontram, transcendendo o tempo e o espaço. É a vitória do espírito sobre a matéria. Ok, agora que a gente já entendeu a trama, vamos um pouco mais fundo nos temas filosóficos que fazem essa história ser tão profunda e tão atual. A base de tudo isso é um conceito do budismo chamado de impermanência. É basicamente a ideia de que tudo no mundo físico é temporário. Impérios caem, flores murcham, as pessoas se vão, tudo passa. Mas a história não fala isso para deixar a gente para baixo, e sim para a gente buscar aquilo que realmente dura. E isso nos leva direto para a mensagem central. Se o mundo é todo passageiro, uma grande ilusão, as únicas coisas que de fato vencem a morte são o amor e a arte. São elas que ficam gravadas na alma, as únicas coisas que são imortais de verdade. É aqui que a gente vê a natureza da saudade de um jeito brilhante, aquele sentimento belo e eterno por algo que se perdeu. O Gitada volta para o Japão como um herói, mas por dentro ele está vazio porque ele perdeu o grande amor dele. E é exatamente essa dor que ele transforma em arte. A perda, essa saudade, vira a alma da música imortal dele. E para a gente fechar, vamos fazer a ponte dessa epopeia antiga diretamente para o nosso mundo de hoje, que é tão globalizado e ao mesmo tempo tão dividido. No fundo, a história do Ujitada é um conto sobre intercâmbio cultural. Para pensar. É um estrangeiro que conquista o respeito de uma superpotência não com armas, não com poder militar, mas com seu talento artístico e com empatia. É um exemplo perfeito do que a gente chama hoje de soft power. A lição que fica é muito poderosa, a de que a arte pode sim construir pontes entre civilizações diferentes e que o respeito mútuo é uma ferramenta diplomática muito mais eficaz que a força. Para um mundo como o nosso, que vive cheio de conflitos, essa mensagem de quase 800 anos atrás é incrivelmente inspiradora, né? E a gente termina com essa reflexão. Se a música do Ujitada conseguiu unir nações e corações, que tipos de arte, que gestos de empatia
podem construir as pontes de que a gente tanto precisa hoje em dia? É uma pergunta que essa história milenar deixa pra gente pensar.